Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós temos um tema hoje muito importante para esse tempo. Eu vou pedir para o Rafão projetar o primeiro. E nós vamos falar hoje sobre fronteiras alargadas. Eu imagino que hoje um dos principais motivos de homens estarem frustrados é porque, é porque muitas vezes eles entendem que não saem do lugar. É uma luta constante, é uma luta diária. Muitas vezes o emprego não gera a perspectiva necessária. Muitas vezes a empresa, ela não está bem, não está rendendo da maneira que deveria render. E eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tive algumas vezes, que você poderia estar mais à frente. Você já sentiu isso? Você já sentiu que você poderia estar mais à frente? Quantos já sentiram? Sem medo de errar. Já sentiu? Eu já senti, parece que eu deveria estar mais à frente. E aí começa uma cobrança. Pelo menos com quem tem responsabilidade, autorresponsabilidade. Isso precisa acontecer. Nós precisamos fazer uma autoanálise nas nossas vidas sempre que for necessário. Porque nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande de transferir as responsabilidades. Nós culpamos instituições, nós culpamos pessoas, nós culpamos Deus, por muitas vezes não estar num ritmo, ou num lugar, ou numa posição que nós gostaríamos de estar. E nós começamos a achar culpados, ou procurar culpados. E o tema de hoje é alargando as fronteiras. Com qual objetivo? Trazer para você, com base bíblica, o que fazer para que as suas fronteiras sejam alargadas, para que você tenha novas experiências com Deus, para que você possa ir mais longe. A não ser, olha o cuidado que eu vou ter, a não ser que seja, de repente, infelizmente, por uma situação difícil que a pessoa esteja passando. Talvez um recomeço e precisou de um apoio, é uma situação. Mas não dá para um homem de 40 anos morar com a mãe ou com o pai, estou certo? Sim ou não, gente? A não ser que seja um momento da vida. Teve um momento que eu estava com a Kate, e nós nos precipitamos em algumas decisões no nosso casamento. Para quem não sabe, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 11 meses, fizemos essa loucura, e óbvio que não tinha como dar certo, naquele momento. E depois de um período de casado, fui para onde? Eu fui para a casa da sogra, passei um ano na casa de tia Eni, ali no Jardim Sabará, pertinho de Paulo Ama, onde tem uma sorveteria espetacular. Você vai lá na Frutela, que o negócio é sensacional. E fiquei um ano lá, tia Eni abriu as portas para nós. Agora, eu tiro a minha esposa da casa dela, tomo a responsabilidade de pedir em casamento. Passa-se alguns meses, eu estou morando com a minha sogra. Você imagina meu sogro, né? Eu vou falar que eu tive, não sei se esse é o termo sorte, é porque a Eni também havia separado do Valdir, ainda bem que ele não estava lá por esse lado. Que já pensou? Mas ele é gente boa, apesar que quase que ele me mata no começo, que ele não gostava de crente. A primeira pergunta que ele fez para a Kate foi a seguinte: ele é crente? Então ele é ex o quê? Porque para mim crente é ex alguma coisa. Ou ele é ex-prostituto, ex-drogado, ele é ex o quê? Eu não era ex nada. E aí fomos lá, um ano. Necessário, não queria, mas serviu para um recomeço.
Mas nós precisamos ter o entendimento que Deus nos fez para progredir, amém? Deus nos fez para avançar. Percalços, problemas, desafios, Deus não falou que nós não teríamos. Lutas, desânimo, a gente ia enfrentar. Mas para tudo nós temos um direcionamento bíblico que nos traz o combustível necessário para enfrentar determinada situação. Então hoje nós temos uma geração muito acomodada, com valores invertidos. Eu sei que não é nenhuma novidade para você, mas eu preciso dizer para você que Deus te chama para um crescimento, só que o crescimento vai exigir de você essa determinação, essa vontade. Você vai precisar querer corresponder com Deus, porque senão o tempo vai passar e a situação ela não vai acontecer. E ainda mais quando somos ali o sacerdote do lar, uma referência para a nossa família, uma referência para os nossos filhos, entendendo que ali está sendo gerada uma cultura na qual eles vão replicar depois. Eu vou ser sincero, eu acho que é até um desabafo aqui agora. Esses dias eu fiz um vídeo, e esse vídeo, assim, ele teve uma propagação muito grande. Porque eu falo com gente o dia inteiro. Pouquíssimas pessoas, tanto homem quanto mulher, eles querem alguma coisa na vida. Gente, não é nenhum tipo de exagero, Hoje nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas elas estão sem perspectiva nenhuma, aonde elas não têm mais sonhos. Eu estou tendo que convencer pessoas a querer ganhar 6 mil reais por mês. Chegou nesse estágio, eu tenho que convencer. Eu tenho que falar para a pessoa: olha, você não assumiu um compromisso com a empresa tem 2 dias que está tentando falar com você, mas você não responde, você não se posiciona, mas você deu a palavra para a empresa. Então, Tiago, sabe o que é? Eu estou recebendo a proposta de uma outra empresa. É uma situação hoje catastrófica para muita gente. Está feio, gente, está feio. E nós não podemos ser dessas pessoas sem propósito na vida, sem um objetivo na vida, sem uma ambição saudável na vida. Nós precisamos alargar as nossas fronteiras, nós precisamos avançar, nós precisamos ser homens que têm um futuro. Nós estamos olhando para um lugar, nós estamos correspondendo com o coração de Deus. Nós precisamos ser homens que estamos entusiasmados com os planos de Deus. Nós precisamos ser homens que têm o desejo ardente de avançar, de crescer, de prosperar, de adquirir novos bens, de ajudar pessoas. Nós precisamos disso hoje, porque o mundo está verdadeiramente perdido. E quando eu trago aquele ponto para o alargar das fronteiras, que diz assim: tudo passa pelo jeito de pensar, ser e agir. Fronteiras alargadas passa por pessoas dispostas a amar, servir e construir. Então, se você quer ter as suas fronteiras alargadas, passa pela maneira de você pensar, passa pela maneira de você ser, e passa pela maneira de você agir. Ou seja, passa por um tipo de comportamento, passa por um tipo de pensamento, passa pelo tipo de ser humano que você tem se construído, se desenvolvido, passa pelas decisões que você toma, passa pelos fracassos que você tem, porque não tem como você conseguir alguma coisa se você não se submeter ao risco. Para nós sermos alguma coisa, nós precisamos arriscar. E aí nós podemos olhar para vários homens de Deus,
Você vai falar para mim que Moisés não se arriscou em tomar aquela decisão e falar com Faraó? Você acha que Abraão não teve um risco, quando Deus chama e não fala para onde ir, levá-lo? Ali ele não sabia. Você acha que Davi, quando aceitou o desafio de ser um entregador de marmita para os irmãos que estavam lá no campo de batalha, e ele vai e toma a decisão de enfrentar Golias, onde ele não tinha nenhuma estrutura física para tal, ele não tinha condições físicas de vencer aquele gigante, aquele desafio, aquele problema que desafiava o exército do Deus vivo. Você acha que Daniel não se submeteu ao risco? Você acha que Esther não se submeteu ao risco? Neemias não se submeteu ao risco? Ou seja, para que você tenha suas fronteiras alargadas, passa pelo jeito que você está pensando, pelo jeito que você está sendo todos os dias, o ser humano que você tem se desenvolvido, e a maneira que você tem agido todos os dias. Agido é o português correto? Agir, né? A maneira que você corresponde todos os dias, a maneira que você toma decisão todos os dias. Se você quer as suas fronteiras alargadas, você vai precisar entender esse processo. Abre para mim, Rafa, por gentileza, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, segura um pouco aí para mim, Rafa. Olha só o que nós temos, quem nós somos. Homens, esse é um recado para você, esse é um recado para mim. Deus fala que você e eu, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ou seja, se o patamar que Deus está me trazendo, que Ele está deixando claro que eu sou, que eu devo viver, Ele me chama ali para uma responsabilidade. Ele está trazendo para nós o que Ele pensa a nosso respeito. Ele fala que você é uma geração eleita, você faz parte de um sacerdócio real, Ele te vê como uma nação santa e um povo exclusivo dEle. Para quê? Para anunciar. Aí está o ponto. Como que nós temos anunciado as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Como que nós temos compartilhado isso? Qual é o modelo que nós temos trazido para esta sociedade? Qual é o tipo de comportamento que nós temos levado para essa sociedade tão carente e necessitada de referência? Se você e eu somos uma nação eleita, um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo, ou seja, como que nós temos levado isso para as pessoas? Se as minhas fronteiras não estão se alargando, ou seja, se eu não estou conseguindo território, se eu não estou progredindo, pessoas estão deixando de ter aquilo que eu tenho. Eu não estou conseguindo cumprir com aquilo que Ele entende que eu preciso cumprir.
porque eu tenho que anunciar essas grandezas, mas aí eu anuncio cabisbaixo, medroso, com receio. Como que eu vou falar de coragem para alguém se eu não sou corajoso? Como que eu vou falar de uma alegria sendo que eu não vivo essa alegria? Como que eu vou anunciar uma grandeza dele, são características dele, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, ou seja, eu preciso anunciar a grandeza dele, não é a minha, mas as pessoas precisam ver Cristo em mim, amém? As pessoas, eu estou numa reunião de negócio, elas precisam ver que eu tenho Cristo ali. Eu estou num consultório médico, as pessoas precisam ver que eu tenho Cristo ali. Eu estou negociando uma venda, as pessoas precisam ver o meu comportamento ali. Eu estou numa entrevista de emprego, as pessoas precisam ver que eu tenho algo diferente, que a maneira que eu abordo o assunto, a minha postura, o meu falar, a minha conduta, a maneira que eu falo, tudo isso reflete a grandeza daquele que me chamou, amém? E as minhas fronteiras só vão ser alargadas se eu entender todo esse processo. Eu vou conseguir conquistar mais se eu conseguir corresponder com aquilo que eu tenho. Aí eu vou para um nível diferente. E não significa que se você está passando por dificuldade, que você não está progredindo. Não significa que se você está passando por uma luta, que você não está progredindo. Satanás vem com suas mentiras. E muitas vezes você se sente impotente, incapacitado. Naquela situação você parece que não tem força e parece que você está regredindo. Não significa que em 100% dos casos você não está avançando. Mas significa que em todos esses casos, você precisa se conectar à fonte, que vai te dar o direcionamento e a saída no momento oportuno. Amém, meus irmãos? Nós precisamos de fronteiras alargadas, nós precisamos espaçar mais, nós precisamos ter um compromisso com o crescimento. Quando Gideão separa os 300, ele tinha um exército, eu fico te devendo, 10 ou 20 mil pessoas, e Deus falou, tem muita gente aí, tem muita gente, e começou uma peneira, e no último estágio dessa peneira, esses homens descem para tomar água, e Deus fala, a maneira que eles trazerem a água para a boca, uns vão se abaixar, outros vão trazer, são esses que você vai separar, e ficaram 300, olha o que Deus analisou na vida desses homens, olha o que Deus olhou, a maneira de trazer a água até a boca, para aquela época, eram os caras que estavam mais ligados, mais antenados, eles não dormiam de touca, está entendendo? Eles estavam ligados, eles entenderam o ambiente, eles entenderam a atmosfera, eles estavam antenados, eles estavam ali ligados naquela parada, eles estavam assim atentos, e a maneira que eles, são esses os 300 que você vai separar, e eles venceram, e o exército era muito menor do que o exército que eles estavam enfrentando. Eu posso falar uma coisa para você? Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei de repente a situação que você está passando hoje, mas quando Deus está com você, você se torna a maioria. Amém. Você pode olhar para aquele contrato que você deseja fechar, e ele parece maior do que você, e você se sente incapaz, mas aí você olha para Gideão e fala, eu tenho aqui a força necessária, para ter a vitória que eu preciso. Sabe por quê? Porque nós temos no Senhor o nosso braço forte, e aí nós vamos conseguir ter uma fronteira alargada.
nós vamos conseguir dar passos mais ousados, porque nós estamos entendendo quem está conosco. Amém, meus irmãos? Tudo passa pela maneira de você agir, tudo passa pela maneira de como você está sendo, de como você pensa. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, vai passar por esse entendimento. Você e eu precisamos ter esse entendimento. Eu vi uma frase esses dias que eu achei maravilhosa. Tudo bem que é do mercado de trabalho, mas ela diz o seguinte: não é trabalhar mais, é trabalhar de maneira inteligente. Não é porque você está ocupado que significa que você esteja produzindo. Ocupação não significa produtividade. Não é porque você vive uma correria absurda que significa que você esteja produzindo. Não tem nada a ver. Às vezes você pode trabalhar menos e faturar mais. Desde que nós possamos entender, ou desde que nós entendamos o processo. E Deus é um Deus inteligente, tá? Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus cirúrgico, meu irmão. Deus é um Deus que sabe o que faz, amém? Ele é um Deus estratégico, e Ele está disposto nessa noite a confiar algo mais a você. Ele está disposto a alargar um pouquinho mais as suas tendas, porque Ele entende que você nasceu para corresponder com o coração dEle, e não dá para corresponder parado. Tanto é que Deus, todas as vezes que Ele chamou um homem e uma mulher, esse homem e essa mulher estavam fazendo alguma coisa. Posso falar uma coisa para você? Mais um pouquinho? Deixa eu te falar algo. Fique longe dos desocupados. Separa o joio do trigo aí, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas. Eu estou falando para você ficar longe dos desocupados. Você está me entendendo? Amém? Por quê? Porque todo mundo tem o que fazer se quer fazer. Todo mundo. Fique longe dos desocupados. Você precisa estar com pessoas que produzem, que são produtivas. Um dia teve um irmão aqui da igreja, faz bem no começo. Nós somos uma igreja nova, né? Nós somos uma igreja, se nós formos olhar perto, né, do tempo que tem uma presbiteriana, uma igreja batista, uma assembleia, nós somos uma igreja nova, nós temos só 9 anos. Bem no comecinho, quando nós mudamos para cá, meu irmão falou assim: não dá para ficar vocês correm muito, não dá para ficar perto do Paulo não, Paulo corre muito. Meu irmão, nós não temos tempo a perder, só que nós temos que correr certo, amém? Nós temos que correr certo. Deus é um Deus de estratégia. Nós temos que correr certo. Júlio abriu aqui o culto, quando Jesus recebeu a notícia de que o corpo de Lázaro já não estava numa situação, calma, eu sei o que fazer. E ele vai e pede para remover a pedra. Ele foi certeiro no movimento. Jesus, ele sempre foi um homem de produtividade. Jesus trabalhava desde pequeno. Jesus, ele sempre soube aproveitar o seu tempo. Jesus, com 12 anos, ele ministrava no templo, e os mestres ficavam de boca aberta por aquilo que Jesus falava. Ele não perdia uma oportunidade. Jesus não perdia uma oportunidade. Ele fazia de cada momento uma oportunidade. Meu irmão, já pensou se nós fazemos de cada momento uma oportunidade? Aonde que as nossas fronteiras não vão nos levar? Para onde nós vamos ser conduzidos? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Amém? Glória a Deus.
nós temos que entender que a nossa, volta lá para mim, Rafa, por favor, que a nossa maneira de agir, está aqui, ó, tudo passa pelo jeito de pensar, de ser e agir. Fronteiras alargadas passa por pessoas dispostas a amar, servir e construir. Por que amar, servir e construir? Porque com aquilo que eu faço, com as habilidades que Deus me deu, com aquilo que eu tenho, eu construo. No meu campo de atuação eu construo. Aonde eu estou construindo alguma coisa, eu preciso amar ali, eu preciso servir ali. Fronteiras alargadas passa por um tipo de comportamento nosso. Eu citei Neemias, e o que se fala mais de Neemias é que ele levantou um muro em 52 dias, mas é que nós não entendemos, ou às vezes não lemos todo o contexto da história para que esses 52 dias fosse de fato cumprido. Primeiro que ele não era engenheiro, ele tinha tanta credibilidade com o rei, que toda vez que o rei chegava, naquele momento difícil, quando ele recebeu a notícia, ele falava assim: rei, se o senhor soubesse. E no momento oportuno ele foi falar, e quando ele falou o que aconteceu, porque ele precisava de um tempo, ele precisava das cartas para que ele passasse em cada fronteira com o anel do rei. 50.000 homens acompanharam Neemias. O rei falou assim: você precisa disso, mas eu vou te servir com muito mais. 50.000 homens. Ele trabalhou de forma inteligente, e ele levantou o muro de Jerusalém, e as oposições que ele enfrentou, as lutas que ele enfrentou, mas ele voltou com as suas fronteiras alargadas, porque ele amou, ele serviu, ele construiu. E se você e eu não estivermos amando, servindo e construindo, nós não estamos avançando. Amém, meus irmãos? Nós precisamos amar, servir e construir. Para as nossas fronteiras serem alargadas, eu preciso amar, servir e construir. Eu preciso amar, servir e construir. Mas de repente você fala assim: eu tenho muitas habilidades, mas eu vou te falar que muitas vezes o talento, ele supera os dons e as habilidades. O esforço supera o talento. Muitas vezes o esforço, supera o talento. Às vezes você nem se sente tão capacitado, mas se você é esforçado, Deus vai te honrar. Se você é esforçado, Deus vai te honrar. E nós, para termos essa fronteira alargada, nós precisamos entender a maneira que nós estamos agindo, servindo e pensando. E dentro desse processo nós precisamos amar, servir e construir. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Consegue me entender? E aí, para a gente finalizar esse ponto, eu te faço uma pergunta. Você tem, dentro do contexto em que você está inserido, amado, servido, construído? Porque você só vai conseguir espaço para crescer quando você fizer isso. Você só vai conseguir espaço para crescer naquilo que você faz quando você fizer isso. Quando você estiver amando, servindo e construindo. Com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Aonde você está. Ame, sirva e construa. Aí você vai ter o seu espaço, aí você vai ter a sua tenda, aí você vai ter a sua fronteira alargada. Amém, meus irmãos? É tempo de crescer, meus irmãos, é tempo de avançar, é tempo da gente progredir, prosperar, é tempo da gente ter mais coragem, ter mais ambição, mas quando eu digo uma ambição saudável, a gente precisa ter mais sede. Eu falo nos treinamentos que tem gente que gosta de vender, mas tem gente que gosta mais. Tem gente que gosta do desafio, mas tem gente que gosta mais.
Nós somos um povo eleito, sacerdócio real, geração santa, povo adquirido, exclusivo. Nós temos que avançar, nós temos que crescer, nós temos que prosperar, nós temos que ter condições de fazer algo a mais para as pessoas. Amém, meus irmãos? Nós precisamos fazer mais. Deus deseja levantar você, Deus deseja colocar você num lugar de honra. Deus não deseja ver você de cabeça baixa, Deus quer ver você de cabeça erguida, avançando, crescendo, amando, servindo, construindo. Aí as suas fronteiras vão ser alargadas. Aí, meu irmão, aí Deus te tira lá do meio do mato. Aí Deus te tira lá como tirou Davi, no meio das ovelhas. O que ele estava fazendo? Trabalhando. Mas não está aqui? Tem um que está lá. Samuel, manda chamar, porque todo mundo que você trouxe aqui não é nenhum. Então tá bom, foi ungido rei. Deus manda buscar você, você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo, Rafa, por favor, segundo ponto. Vamos lá. Fronteiras alargadas exigem pessoas individuadas. Eu já vou te explicar o que é isso. Mas não individualistas. Elas têm um aspecto amplo para analisar uma situação, assumem uma postura de não fomentar as posições radicais e têm um compromisso com o quê? Baseado no amor e convicções éticas, de ajudar as pessoas a encontrarem soluções integrativas para os problemas que enfrentam. Você quer crescer e ter o seu lugar espaçado? Ajude pessoas. Individuadas são as suas características peculiares, mas elas não são individualistas. Ela entende aquelas características individuais peculiares, e ela consegue somar, ela consegue ajudar, ela consegue promover. Gente, eu fico olhando por onde eu passo, para as pessoas que têm uma história para contar, mas uma história boa, uma história edificante. Um dia eu tive o privilégio de sentar com, não sei a sua crença, mas eu estou falando de um exemplo, tá? Mas um dia eu sento e tenho o privilégio, me vejo de frente com um homem que você conhece, ele chama Raul Fulgêncio. Eu me vejo numa mesa com o Raul. E ele, um apaixonado por Londrina. E ele sentado na mesa, ele me fala: rapaz, eu comecei assim, eu batia de porta em porta, eu fazia o meu trabalho, só que eu fazia aquilo que eu era apaixonado, eu tinha uma ambição, eu tinha uma vontade. Você sabe o resultado hoje. E existem outros, tá? Estou te citando de um homem aí que no nosso mercado ele é uma referência. Mas eu vejo que as pessoas que estão com ele também prosperam. Está aí um dos segredos de Raul. Eu trago um exemplo da terra para você. Mas e as pessoas com Jesus? As pessoas que assentavam com Ele? As pessoas que têm uma aliança com Deus? Sempre Deus com interesse de promover pessoas, de fazer algo melhor por elas. Sempre com interesse. Você quer que as suas fronteiras sejam alargadas? Você quer que as suas fronteiras você consiga estar no lugar melhor? Você precisa ajudar pessoas a resolverem a sua dor. Só que tem um detalhe: nós não estamos falando de um processo
aonde você tem que viver para as pessoas. Não é esse o ponto. Você tem a sua vida, mas com aquilo que você tem, você ajuda os outros a serem melhor e a resolverem o que precisa resolver. Com aquilo que você tem, você não vai conseguir ajudar todo mundo, mas você pode contribuir para as pessoas serem melhor naquilo que elas nasceram para ser. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de maximizar aquilo que Deus colocou sobre você. A gente só consegue evoluir fazendo, se desenvolvendo, praticando. A partir do momento em que nós viramos essa chave e temos o entendimento que eu posso ajudar as pessoas com aquilo que eu tenho, nossos filhos estudam numa escola, e a gente gosta muito de lá. Toda vez que eu chego, a dona da escola está abrindo as portas do carro. E um dia sentado com ela, ela falou assim: essa escola tem esse nome porque meu irmão teve uma experiência nos Estados Unidos, e para ele foi um divisor de águas, e ele falou que quando abrisse uma escola aqui em Londrina, se chamaria assim. Essa mulher ajuda pastores, essa mulher constrói creches, lugares. Tem coisas nos bastidores que nós não sabemos. Eu vou te falar uma coisa: quem tem muito não precisa mostrar que tem. As pessoas querem mostrar, são aquelas que não têm. Deus, Ele conhece você. Amém, meus irmãos? Aquilo que você tem, para que você possa ter as suas fronteiras alargadas, você precisa ajudar a outra pessoa. Você precisa ajudar ela a resolver. Sabe por quê? Porque você cumpre com o papel que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Resolver os nossos problemas. Porque nós estávamos distantes de Deus. E nós tínhamos um problema sério chamado pecado. E o próprio Cristo, Ele abriu mão, Ele se esvaziou, Ele deixou a sua glória, e Ele veio para cumprir. Por isso que a palavra fala, que a palavra de Deus, ela prospera para a qual ela foi liberada, porque Jesus é a palavra, e Ele só subiu quando Ele conseguiu prosperar para aquilo que Ele foi enviado. Você quer ter uma oportunidade de crescer e de se desenvolver? Sirva as pessoas. Por mais desafiador que seja, você vai lidar com a ingratidão. Quantos já lidaram com a ingratidão aqui? Você já lidou com a ingratidão? Vixe, não são todos, mas Deus conhece o seu coração, e Ele retribui. Amém, meus irmãos? É uma oportunidade que nós temos. Rafa, Romanos, abre para mim, capítulo de número 15, eu estou terminando. Romanos 15, versículo de número 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo, meu Deus do céu, os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não são as boas obras que salvam, amém? Amém? Não são as boas obras. Não é porque nós somos bonzinhos e ajudamos todo mundo que temos uma garantia que vamos ao céu. O passaporte para entrar é Jesus, e isso é indiscutível. Mas quando nós temos uma aliança, nós praticamos as boas obras, porque Deus fez as boas obras para que nós andássemos nelas. A fé sem obras, ela é morta. Então, quais são as obras? Aonde você está aplicando a sua fé? Quais são as obras que você tem evidenciado? Como que você tem glorificado a Deus?
Nós temos uma oportunidade quando nós somos melhores para o nosso próximo. Quando eu melhoro com Deus, eu melhoro com o meu irmão. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender que um dos pontos cruciais do Evangelho, para que nós tenhamos as nossas fronteiras alargadas, ou seja, mais oportunidades, mais possibilidades, para que nós possamos ter novas experiências, chegarmos a outros lugares, nós precisamos glorificar a Deus através daquilo que Ele confiou a nós. Amém? Glória a Deus por isso. Você está tendo essa oportunidade hoje de ter esse entendimento, de ter esse discernimento, de que aquilo que Deus colocou nas suas mãos precisa alcançar pessoas, precisa alcançar pessoas, precisa alcançar pessoas, independente com o que você faz, você precisa alcançar pessoas. Suas fronteiras vão ser alargadas. E para a gente finalizar, fronteiras alargadas vão exigir de você conhecimento, network e visão. Eu não quero entrar numa questão empresarial aqui, até porque é um termo que se usa hoje, network, mas a gente pode dizer que Jesus é um Cristo, é um Deus de relacionamento, amém? Ele é um Deus de conexões. Ele é um Deus de conexões. Então, para que as minhas fronteiras cheguem a algum lugar, eu preciso ter conhecimento. Que conhecimento é esse? O povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, eu só vou conseguir avançar quando eu tiver um nível de conhecimento que me traz propriedade para avançar. Existe o médico, clínico geral, mas existe o especialista. Existe o advogado e existe o advogado especialista numa determinada vertente. O conhecimento da palavra de Deus, ele vai dar para você mais amplitude para as suas decisões, ele vai te trazer mais capacitação. Quanto mais entendimento da palavra de Deus você tiver, mais poder você vai ter para agir, para falar e para fazer. O que Jesus fez com os discípulos? Ele ensinava. Tem uma série que está na moda aí, o The Chosen. Ali é muito fiel às escrituras ali o processo. Várias pessoas tendo experiências com Jesus assistindo aquela série. Tem tanta porcaria na TV, mas também tem coisa boa. Você tem ali um entendimento, é legal, é bacana, assista para ver. Ou seja, você não vai conseguir ter suas fronteiras alargadas se você não tiver conhecimento. Só que aí você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que conhecer a Deus, você tem que orar ao Senhor, você precisa imergir no amor dEle, você precisa buscar conhecimento de quem é você e de quem é Deus. Porque quando você sabe o Deus que você tem mais propriedade para avançar, meu irmão. Fronteiras alargadas passa por conhecimento. O conhecimento te coloca em lugares. Ele é um poder hoje. Conhecimento é poder hoje. Eu sei que em todas as esferas, tudo bem, mas como nós estamos trazendo para o contexto bíblico, você precisa ter conhecimento para avançar. E o conhecimento que eu trago para você é o conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É o conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas não sabem o que Deus fez por elas? Quantas pessoas não têm conhecimento de quem elas são, Rafa? Em Deus. Marquinhos, de quem elas são em Deus. Alan, muita gente não sabe de quem elas são em Deus. João, tem muita gente. Alex, tem muita gente. Agora, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais leitura bíblica você tem, quanto mais a palavra você conhecer, mais longe você vai. Mais longe o Senhor vai colocar você, as suas tendas vão ser alargadas por causa desse conhecimento. E aí, com esse conhecimento, você passa a ter relacionamento. Você passa a ter
conexões com pessoas que sem o conhecimento você não teria. Aí aumenta a sua visão. Aí aumenta a sua visão. Você sabe que você é do tamanho da sua visão? Você sabe que você é do tamanho da sua visão? Ou seja, se você pensa pequeno, você vai viver pequeno. Se você pensa de maneira medíocre, é a vida que você vai ter. Agora, se você pensa como Deus pensa, se você tem a mente de Cristo, se você tem uma visão mais ampla daquilo que Deus fez por você, se você tem um entendimento do que Deus, de como Deus enxergou você desde o ventre, você não vai querer parar, porque essa visão de Deus a teu respeito vai motivar você, vai inspirar você. Essa visão vai mexer com você. Por quê? Porque você tem uma visão que te leva para um lugar. Visionar é quando você traz o seu futuro para a sua realidade. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que bombou. E o vídeo era assim: a lei da atração. Para você ter um determinado carro, para você ter um determinado apartamento, aquela pessoa está, você tem que fazer isso. Você tem que, tudo bem, você tem que ir lá, dirigir o carro, sentir o cheiro do carro, ver, tudo isso você sabe. Mas eu vou dizer algo que tem mais poderoso do que essa lei aí, que é quando você declara a palavra de Deus, e ela não volta vazia. É quando você declara aquilo que Deus falou a teu respeito, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos. Quando você declara aquilo que Deus, só que você só consegue declarar se você tem conhecimento. Você só consegue falar, declarar a palavra rema quando você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, o que você vai declarar? Agora você só vai ter as suas fronteiras alargadas, você só vai conseguir avançar, você só vai conseguir para o próximo nível quando você tiver o conhecimento pleno da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ah, mas eu não sei, tu tem que ler a Bíblia inteira. Não é isso, querido, não é isso. A questão é todos os dias você crescer um pouco. É todos os dias você crescer. Se você melhorar 1% todo dia, é 30% no mês. Se você melhorar 1% por dia, é 365% que você melhora no final do ano. 1% por dia, Rafa, 1% por dia. Você vai declarando um pouquinho mais assim da palavra de Deus, um pouquinho mais, você vai declarando um pouquinho mais da palavra, e você vai crescendo, e você vai avançando, e você vai melhorando, um pouquinho mais da palavra, as suas fronteiras vão sendo alargadas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Você entende isso, amém? Você quer fronteiras alargadas? Tem aqui 3 passos fundamentais. Se você não anotou, se você quiser, eu mando no seu e-mail. Para a gente finalizar, tudo passa pelo jeito de você pensar, ser e agir. Fronteiras alargadas passa por pessoas dispostas a amar, servir e construir. Fronteiras alargadas exigem pessoas individuadas, mas não individualistas. Elas têm um aspecto amplo para analisar uma situação. Gente, clareza, não se afoba. Você tem um aspecto amplo, você consegue avaliar todo um contexto, você assume uma postura de não fomentar posições radicais e tem um compromisso baseado no amor e convicções, de ajudar as pessoas a encontrarem soluções integrativas para os problemas que enfrentam. E outro, fronteiras alargadas vão exigir de você conhecimento, relacionamento, visão. Você hoje está tendo uma oportunidade de sair daqui com um conteúdo baseado na palavra de Deus. E você precisa entender que retroceder não é uma opção para você. Amém, meus irmãos?